Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Discussão sobre o jejum. Os fariseus e os escribas disseram-lhe então: os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações, os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhes ainda uma parábola: ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á, inutilizando-os. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido vinho velho, quer do novo, pois diz: o velho é que é bom. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. A primeira palavra da boca do Salvador mudaram de assunto, querendo insinuar que os discípulos do Senhor e o próprio Jesus não observavam a lei, conforme segue. Os fariseus e os escribas disseram-lhe então: os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações, os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Como dizendo: comeis com os publicanos e os pecadores, enquanto a lei proíbe todo trato com o impuro, e usais a misericórdia como desculpa da vossa transgressão. Sendo assim, por que não jejuais como é o costume entre os que cumprem a lei? No entanto, os santos jejuam para afligir o corpo e acalmar as paixões, enquanto Jesus Cristo não necessitava jejuar para a perfeição da virtude, uma vez que, sendo Deus, estava livre de todas as paixões. Tampouco precisavam jejuar os que estavam com ele, porque, como que participavam da sua graça, essa os conservava fortes na virtude, sem necessidade de jejum. Embora seja verdade que Cristo jejuou por 40 dias, não o fez para mortificar suas paixões, mas para ensinar aos carnais a regra da abstinência. Santo Agostinho. Evidentemente, Lucas relata que isso foi dito por outras pessoas a respeito de outras pessoas. Como então pode Mateus dizer: então foram ter com ele os discípulos de João e lhe disseram: por que razão nós e os fariseus jejuamos frequentemente e os teus discípulos não jejuam? A não ser porque também eles estivessem presentes e todos desejavam lhe fazer a mesma objeção. O jejum é feito de dois modos: um na tribulação, para obter de Deus o perdão dos pecados por meio da mortificação; outro na alegria, porque tanto menos é o prazer obtido com as coisas da terra, quanto maior é o gosto que percebemos nas coisas espirituais. Perguntado, pois, o Senhor por que seus discípulos não jejuavam, contestou, referindo-se aos dois jejuns. Em primeiro lugar, ao jejum da tribulação, porque prossegue: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? São João Crisóstomo. Como dizendo: o tempo presente é de alegria e contentamento, logo não se deve misturar com tristezas. São Cirilo.
A presença do nosso Senhor no mundo não foi outra coisa senão uma festividade contínua, unindo a nossa natureza a Ele para que aquela que foi estéril se tornasse fecunda. Portanto, os filhos do esposo são todos aqueles que foram chamados por Ele para a participação na nova doutrina, não se encontrando nela os escribas e os fariseus, que somente cumpriam a lei segundo as aparências. Santo Agostinho. Isto que é dito somente por Lucas, acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem? Significa que aqueles mesmos que falaram fariam os amigos do esposo chorar e jejuar, porque eram eles que haveriam de matar o esposo. São Cirilo. Quando concedeu aos amigos do esposo que não convinha trabalhar, porque estava celebrando uma festa espiritual, com o fim de que não renunciemos ao jejum, acrescentou oportunamente o que segue. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Santo Agostinho. Como dizendo, então ficarão desolados e terão luto e tristeza até que, pelo Espírito Santo, lhes sejam concedidas as alegrias consoladoras. Santo Ambrósio. Não se prescinde do jejum pelo qual a carne é mortificada e a luxúria da carne é mortificada, porque este jejum nos faz agradáveis diante de Deus. Mas não podemos jejuar, nós que temos Cristo, comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. São Basílio. Os filhos do esposo não podem jejuar, isto é, deixar de receber o alimento da alma, mas devem viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Santo Ambrósio. Que dias são esses em que Cristo nos será tirado, se ele disse: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em verdade, ninguém pode tirar Cristo de ti, a não ser que tu mesmo o faças. São Beda. Todo o tempo em que o esposo está conosco é tempo de alegria, e por isso não podemos jejuar nem estar tristes. Quando, porém, ele se separa de nós pelos pecados, então devemos começar a fazer o jejum e se deve ordenar o luto. Santo Ambrósio. Por fim, fala-se também do jejum da alma, como exprimem as seguintes palavras. Prossegue, pois. Dizia-lhes ainda uma parábola. Ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Chamou o jejum roupa velha, o qual o apóstolo acreditou que deveria ser despojado, quando disse: Despojai-vos do homem velho com suas obras. Da mesma forma, aconselha que não misturemos as ações do homem antigo com as do homem novo. Santo Agostinho. Ou de outra forma, depois de ter recebido o dom do Espírito Santo, renovado já o homem na vida espiritual, celebra-se muito oportunamente outra espécie de jejum, que prepara a alegria do sacramento, tendo sido antes o que recebe como vestido velho ao qual não se deve costurar torpemente um retalho novo, porque essa doutrina pertence à conversão de uma nova vida e fazer o contrário seria como se separar da lei geral do jejum, que nos ensina a nos abster, não somente da concupiscência dos alimentos, mas também da alegria dos prazeres mundanos. Essa graça que pertence ao alimento espiritual não pode ser concedida aos homens ainda que entregues aos seus antigos vícios. Diz também que eles são semelhantes a odres velhos, por isso segue: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Santo Ambrósio. Dá-se a conhecer a fragilidade da condição humana quando nossos corpos são comparados a peles de animais mortos. Santo Agostinho. Os apóstolos também são comparados a peles velhas, porque, quando recebem o vinho novo dos preceitos espirituais, antes se rompem que os contém. Por isso prossegue. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á inutilizando-os. Foram já odres novos quando foram renovados por meio da oração e da esperança, depois da ascensão do Senhor, e quando receberam o Espírito Santo, pelo desejo que tinham de ser consolados. Por isso segue: põe-se antes vinho novo em odres novos. São Beda. Fortalecemo-nos interiormente com o vinho e nos cobrimos exteriormente com a roupa.
A roupa são as boas obras que ajustamos exteriormente, com as quais brilhamos diante dos homens. O vinho é o fervor da fé, da esperança e da caridade. De outro modo, os odres velhos são os escribas e os fariseus. O pano novo e o vinho novo são os preceitos evangélicos. São Gregório de Nissa. O vinho novo, por causa de sua fermentação natural, está cheio de vapor, e com seu fervor e agitação expele de si a impureza material. Esse é o vinho do Novo Testamento, que não pode ser contido por odres velhos, que estão envelhecidos por causa da incredulidade. Além disso, rompem-se por causa da excelência da doutrina e deixam perder a graça do Espírito, porque a sabedoria não entrará na alma maligna. São Beda. Assim, os sacramentos dos novos mistérios não devem ser administrados a uma alma que não esteja renovada, mas que persevera em sua antiga malícia. Aqueles que querem misturar os preceitos da lei, como os Gálatas, deitam vinho novo em odres velhos. Segue. Mas ninguém, após ter bebido vinho velho, quer do novo, pois diz, o velho é que é bom. Com efeito, os judeus, presos ao sabor da vida antiga, desprezavam os preceitos da nova graça, manchados pelas tradições de seus antepassados, não podiam saborear a doçura das palavras espirituais. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.